E vivemos hoje num avanço tecnológico absurdo, numa velocidade sem precedentes. O que se produziu nos últimos anos ultrapassa e muito tudo que foi produzido até hoje, desde o início da civilização até hoje. Então, nós somos forçados, por assim dizer, a não parar de estudar nunca. Temos que estudar sempre, cada vez mais, para não ficar para trás durante esse avanço tecnológico todo. Precisamos estudar cada vez mais. E, nesse sentido, aprender a estudar é importante. Parece uma redundância, mas não, né? A gente tem que saber estudar, saber como chegar às respostas e, antes disso, como fazer as perguntas certas. E, nesse sentido, sim, o nosso curso forma pessoas que têm o senso crítico para saber elaborar as perguntas e buscar as respostas corretas. Isso é um grande diferencial para o profissional de hoje. Sim, por sermos de uma área técnica, óbvio que os hard skills são importantes, né? Você tem que dominar a sua área de origem, isso é incontestável. Mas cada vez mais, o profissional é solicitado a ter soft skills, a saber trabalhar colaborativamente, a saber se portar em uma equipe, a saber liderar. Isso tem sido cada dia mais solicitado por grandes empresas, por grandes instituições, porque a colaboração ela ajuda no desenvolvimento do todo. O conhecimento está disperso na sociedade. Isso significa dizer que, por melhor que você seja, você não será melhor do que o conjunto. Você não será melhor do que todos pensando naquele problema. Então, quanto mais colaborativamente a gente aprender a trabalhar, melhores serão os resultados que a gente vai proporcionar. Então, este seria, digamos assim, um ponto muito interessante que abordamos dentro do curso quando fazemos trabalhos práticos, trabalhos reais, situações onde o aluno é forçado, entre aspas, a se colocar numa equipe, a liderar uma equipe ou a ser liderado, que também é uma arte ser liderado, né? E isso nós experimentamos na prática dentro do curso. Me agrada muito a conexão entre as coisas, né? Em ligar coisas que aparentemente não estariam conectadas. Eu gosto de fazer esse tipo de conexão. Ligar história com tecnologia, por exemplo, né? Ligar mundos que normalmente vivem em paralelo, e a gente ir lá buscar e conectar. Então, quando o BIM busca ser aplicado a todo o ciclo de vida do edifício, significa ligar esses mundos que hoje em dia são muito desconectados. O pessoal da área de projeto é muito desconectado da área de construção, que por sua vez é muito desconectado da área de manutenção, né? Então fazer esse link é, para mim, a parte mais emocionante, porque você vê justamente os problemas que há entre cada um deles e como eles têm similaridades que muitas das vezes eles não percebem que têm. E é justamente ali que a gente começa a fazer uma união. Mas se eu fosse linkar exatamente uma fase que mais eu tenho afinidade, acho que é a fase de projeto. Desde quando comecei minha vida profissional, eu atuei como projetista de área de arquitetura e de lá para cá sempre fazendo projeto. Então, dentro desse contexto, a primeira das fases, que é a fase da criação, a fase de projetar efetivamente, é a que mais me dá prazer. Uma vez que BIM tem por pretensão, e é uma pretensão enorme, atuar em todo o ciclo de vida do edifício, eu estou falando, em resumo, de 3 grandes fases, que pode ser subdividida, mas 3 grandes fases principais: projeto, construção e operação. Inadmissível pensar que isso será feito só com um sistema, só com um programa. Não tem como, tá? Eu preciso trabalhar com soluções tecnológicas diferentes. As soluções tecnológicas para auxiliar no projeto são outras completamente diferentes das que fazem manutenção ou das que me auxiliam na área de coordenação de construção. São soluções tecnológicas completamente diferentes. Isso significa dizer que a informação produzida em uma precisa passar para outra. Então aqui a gente vê o grande objetivo desse termo enorme, interoperabilidade, é justamente poder fazer com que a informação passe de um sistema para outro
E aí atenção que a informação gráfica e não gráfica possa transitar de um sistema para outro sem perda. E sem um esforço adicional, como diz no Bing Dictionary. Sem perda e sem um esforço adicional. Porque às vezes eu até consigo uma interoperabilidade, mas eu tenho que fazer tanta coisa para ela funcionar que acaba por se tornar improdutivo. Mas quando eu tenho a possibilidade de carregar a informação do ponto A ao ponto B, do sistema A ao sistema B, sem que haja perdas significativas ou nenhuma, e sem um esforço adicional, eu estou falando de interoperabilidade. E sem ela, eu não tenho como trabalhar na lógica de BIM como um todo. Eu ficaria preso, por assim dizer, em uma das fases ou em uma das soluções. E isso é muito ruim para o mercado. A interoperabilidade ela tem um fator também no nível do mercado muito interessante. Ela favorece, junto com a lógica do Open BIM, ela favorece um mercado mais justo. Um mercado onde eu digo ao meu colega profissional também que ele tem a liberdade de escolher a solução tecnológica que ele quiser e que ele pode jogar comigo aqui. Tá? Por quê? Porque o jogo permite que cada um faça suas escolhas e que todos possam colaborar, independente da sua escolha. Né? Então ele acaba por tornar um mercado muito mais justo. Seja para a gente, da área de projeto, de construção, de operação, seja para quem desenvolve software. Porque ele consegue, de certa forma, entrar no jogo mesmo não sendo uma grande empresa, não sendo um mega desenvolvedor. Às vezes ele é uma startup pequena, que está ali começando, mas que já começa a desenvolver parte de alguma solução. A gente, inclusive, conhece alguns ex-alunos que se juntaram e já fazem pequenas soluções, aplicativos, coisas assim, para auxiliar no processo de uso de BIM, de alguma forma. Tá? Então, acaba sendo mais justo, inclusive nesse nível, no nível desses agentes, que são agentes também importantes dentro do contexto de BIM. Bem, desafios são enormes, são muitos. O professor Silvio Meira, ele fala uma frase muito interessante. Toda inovação chega para resolver um problema, mas inevitavelmente ela cria outros. Tá? Toda inovação resolve problema, ou vários problemas, mas inevitavelmente ela cria novos. Então a gente tem muitos desafios. Os problemas de BIM, alguns já estão surgindo aos poucos, a gente começa a ver ali eles aparecendo, mas eles ainda não são tão evidentes, vão ser no futuro muito próximo, acredito. Eles serão muito evidentes, por enquanto ainda não são. Por outro lado, ele resolve muita coisa, então a gente sempre precisa botar na balança, né, que a quantidade de coisas que ele resolve ainda é muito maior do que a quantidade de problemas que ele vai ocasionar. Né? Isso é um aspecto. Por outro, a gente tem um avanço de muitos recursos tecnológicos adicionais e que aí o BIM surge quase como um agregador de tudo isso. Como, por exemplo, a inteligência artificial, a internet das coisas, a imersão, né, que é dada por realidade virtual, realidade aumentada, né, e que hoje isso tudo soma-se num conceito que está se tornando muito popular, que é o metaverso. No momento que você tem todos esse aparato trabalhando junto, certamente a gente vai ter um conjunto de novas vantagens onde o BIM vai estar sendo, digamos, um fio condutor disso tudo. Né? Os próprios gêmeos digitais é um desafio que está aí à nossa porta, a gente vai ter que enfrentar isso. É algo muito interessante, em especial para manutenção e operação, e que muitos desses recursos que eu acabei de falar estão envolvidos para que ele funcione. A base virtual é o BIM, e toda a base que eu preciso do mundo físico, aí vem sensores, aí vem a própria internet das coisas e uma série de outros elementos que vão me ajudar a linkar o mundo físico com o mundo virtual. E, de certa forma, não só trazer informações, mas ajudar aquele modelo virtual a reagir a essas informações para ajudar o modelo real. Então,
dentre todas essas coisas, eu acredito que o que está mais próximo de precisarmos lidar diretamente e que tem uma ligação totalmente com o BIM são os gêmeos digitais.